extraordinário. Estamos juntos nesse domingo. Como Deus tem falado aos nossos corações. E nós estamos numa série sobre conhecer Deus, os atributos de Deus. E verdadeiramente, irmãos, como eu fui abençoado nessa semana em ter um tempo com as Escrituras, ter um tempo com a Palavra de Deus. Toda vez que eu busco ministrar uma série, eu busco ministrar um conteúdo da Palavra de Deus, um livro, um texto, eu crio meio que um ecossistema de aprendizado. Eu busco músicas que falam sobre aquele tema, eu separo os versículos, eu separo os livros, e essa semana eu fui muito tocado. E é difícil você, às vezes, passar uma experiência que você teve com Deus. Mas eu quero muito que Jesus faça mais do que Ele fez já nos 3 cultos. Como fomos tocados pela presença de Deus. Sabe, irmãos, e existem perguntas sobre Deus que precisamos fazer, mas da maneira correta. Sabe, é muito perigoso às vezes nós perguntarmos assim: quem é Deus para você? Ou qual é a sua opinião sobre Deus? Sabe, quando o assunto é Deus, nós precisamos ser humildes e reverentes. A pergunta que deve ser feita é: quem é Deus à luz das Escrituras? Quem é Deus à luz daquilo que Ele quis se revelar a nós? Por quê? Porque tudo muda quando Deus deixa de ser uma ideia nossa. Quantos estão aqui? Diga amém. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós transformamos Deus num conceito, num personagem. Às vezes nós usamos o nome de Deus para legitimar algo que nós queremos. Mas conhecer Deus, o Deus de verdade, quando isso acontece, é o fim do conforto das nossas próprias opiniões sobre aquele que é santo, santo, santo. Quando conhecemos Deus, à luz de Deus, tudo muda. Muitas pessoas acham que nós vivemos num tempo sem fé, mas não vivemos num tempo sem fé. O problema do nosso mundo não é um mundo sem fé. O maior problema hoje é a fé num Deus manufaturado. É a fé num Deus que nós imaginamos. É a fé num Deus sentimental que tolera tudo, até os nossos pecados, e não exige nada. É a fé num Deus doméstico que cabe no bolso das nossas emoções. É a fé num Deus de mercado que precisa nos abençoar no nosso sonho de consumo e agora, com pressa. E às vezes oramos até muito. Sim, oramos muito. Mas oramos sem conhecer o Deus a quem estamos nos dirigindo a palavra. E conhecer Deus, irmãos, é uma necessidade de qualquer pessoa. Conhecer Deus não é um luxo dos espirituais, dos profetas, dos pastores, ou como diziam os antigos, dos místicos, não. Conhecer Deus é uma necessidade vital de toda a alma viva. Porque ninguém sobrevive espiritualmente adorando um Deus que não se conhece. Ouça o que eu vou lhe dizer: toda crise moral, toda crise de fé, ela começa a partir de uma imagem errada sobre Deus. O conhecimento que você tem de Deus, ao fechar os seus olhos, é a coisa mais importante da sua vida. E é por isso que nós vamos gastar semanas, talvez meses aqui, estudando sobre os atributos de Deus. E é tão importante isso, porque isso vai funcionar mais ou menos como um detox espiritual. Porque quando examinamos Deus à luz das Escrituras, nós começamos a nocautear os falsos conceitos que carregamos de Deus dentro de nós. Nós começamos a observar como o nosso coração se desviou e colocou algo no centro que não seja Cristo. Irmãos, falando sério, olha só. Eu tenho 48 anos de idade. Muitas coisas já preencheram o meu tempo. Eu já fui jovem o suficiente para gastar toda a minha semana nos esportes,
Eu já fui jovem o suficiente para fazer muitas coisas que eu achava que era o centro da minha vida. Sabe, mas hoje eu faço uma pergunta para mim. Eu tenho 48 anos, daqui a 10 eu tenho 50, daqui a 20 eu tenho 68. O mundo vai passar, as coisas vão passar. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? E quando tudo passar, eu ainda serei feliz, eu ainda serei pleno, porque é a imagem que eu tenho de Deus que vai determinar o estilo de vida que eu vou ter. Se precisamos de outras coisas que tornem a nossa alma contente, é porque de alguma maneira nós precisamos reordenar os nossos amores, as nossas afeições, a nossa adoração. Sabe, nós precisamos de uma liturgia que nos traga para perto de Deus. Deixa eu explicar, eu conheço muitas pessoas que eles têm uma liturgia. O que é liturgia? Liturgia é aquilo que nós estabelecemos como práticas cotidianas. Todo homem é um ser litúrgico, toda mulher é um ser litúrgico. Enquanto eu estava pregando hoje pela manhã no segundo culto, me lembro que eu olhei um homem e eu conheço ele há mais de 30 anos. Muito mais, há 35 anos. E eu lembro que eu o visitei no trabalho dele várias vezes. De criança, adolescente, a jovem, a adulto, fui advogado dele. E ele nessas 3 décadas, ele tem uma liturgia. Ele chega no mesmo horário no trabalho. Ele passa pelas mesmas ferramentas. Ele pega as mesmas ferramentas, coloca elas no mesmo lugar, pega o seu café, pega o seu copo, e ele trabalha o dia, sai no mesmo horário, retorna, 4 horas ele vai para um lugar. Irmãos, como aquele homem tem uma liturgia, como aquele homem tem uma prática semanal, repetitiva. Sabe o que fez? Ele se tornou aquilo. Ele se tornou um grande profissional, ele se tornou um grande homem naquilo, sabe? E com Deus nós precisamos ter essa liturgia. Nós precisamos reordenar a nossa vida, para que Deus seja o centro de tudo. Porque se Deus não é o centro, tem alguém que está tomando o lugar dele. E deixa eu ser um pouco mais pessoal. Quando você fecha os seus olhos, como você imagina Deus? O Pai de todas as luzes, o Santo, soberano, o eterno, o onipotente, onipresente, onisciente, o imutável, o amoroso, o justo, o verdadeiro? Ou uma sombra que você criou pelo medo, pela religião, pelos interesses ou pelo falso ensino? Porque o que sabemos de Deus vai definir tudo sobre a nossa vida. O que sabemos de Deus vai definir como o adoramos aqui hoje. O que sabemos de Deus vai definir como sofremos em meio às circunstâncias. O que sabemos de Deus vai definir como amamos. E o que sabemos de Deus vai definir como morreremos. Conhecer Deus é o antídoto contra toda idolatria. E eu não estou falando de idolatria de estátuas. Eu estou falando de conceitos errados sobre Deus. Nunca em todo o tempo da história da igreja foi pregado um evangelho com tanta graça, mas sem arrependimento. Com tanto amor, mas sem santidade. Está sendo pregada uma fé sem cruz. É por isso que estudar os atributos de Deus não pode ser apenas uma curiosidade teológica. Na verdade, é a nossa sobrevivência espiritual. Quantos estão aqui? Diga amém. Quem pode dizer aleluia aí? Precisamos responder ao chamado de Deus para conhecê-lo. E como eu te disse, eu recorro a muitos meios para aprender nesse tempo. Gasto muito tempo em oração, muito tempo em jejum, muito tempo em leituras. Mas teve algo que essa semana me pegou. Enquanto eu estudava sobre os atributos de Deus, uma frase, do teólogo chamado Paul Tillich, ela me arrebentou por dentro. Ele diz assim: Deus deveria ser a última preocupação do homem. Deus deveria ser a última preocupação do homem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, em última circunstância, Deus deveria ser aquilo que mais o meu coração deve buscar.
Uma vez, dizendo ele, que tudo que em última análise preocupa o homem, vira seu Deus. Ou seja, quanto mais você tem preocupação com algo, mais aquilo domina o seu coração. Quanto mais aquilo te angustia, mais você pensa naquilo. E Paul Tillich, então, ele termina o seu pensamento dizendo assim: e quanto mais uma coisa é concreta, mais é possível estar preocupada com ela, e mais é possível ela se tornar um Deus na sua vida. Então qual é o fim último pelo qual nós nos preocupamos? Sabe, o que mais preocupa o nosso coração é o que governa o nosso coração, o que mais domina os nossos pensamentos e decisões, torna-se o nosso Deus. Sabe, quem não tem o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, como sua maior preocupação, acaba transformando qualquer outra coisa num ídolo. E a gente precisa fazer uma limpeza em nossas mesas. Porque o nosso Deus é digno de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E muito obrigado por você ter chegado no horário, muito obrigado por você estar aqui. Mas Deus merece mais do que 2 horas de culto por semana. Porque o culto não começa quando você chega e nem termina quando você sai. Nossa mente precisa estar preocupada, voltada para Deus. Deus é santo demais, irmãos, para Ele ser manipulado pelas nossas próprias ideias. Deus é santo demais para Ele caber em slogans religiosos. Conversando com um pastor essa semana, eu falei para ele assim: mistério não é escuridão. Porque a pessoa fala assim: mistério, né? Isso é mistério, como se estivesse no escuro. Não é. Mistério não é escuridão. Sabe o que é mistério? Mistério é luz excedente no lugar. O território de Deus não é um território de escuridão, porque é mistério. O território de Deus é mistério, porque é a luz da sua presença que nos cega. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, é um lugar onde você não consegue enxergar nada, só a glória. É um lugar onde você não tem palavras para descrever. É um lugar onde o seu coração não sabe decifrar, mas você teve uma experiência. Quantos aqui tiveram uma experiência inexplicável com Deus aqui neste lugar? Que você não sabe dizer, que você não sabe contar, mas você sabe que Deus fez com você. Sabe por quê? Porque quando a alma tem essa experiência, essa alma, ela se expande e nunca mais é a mesma. Vamos lá, gente. São encontros inevitáveis como esse que transforma a nossa vida em vida de adoração. Então eu quero te preparar para a mensagem de hoje. Nós não vamos buscar um Deus que funciona, nós vamos buscar o Deus verdadeiro. Buscaremos o Deus que é. Buscaremos aquele que é o eu sou. Porque afinal de contas, se nós não o conhecermos, nós não conhecemos a vida verdadeira. E hoje eu quero tentar ministrar ao seu coração 3 atributos de Deus: a autoexistência de Deus, a autossuficiência de Deus e a eternidade de Deus. Sabe, mas primeiro eu quero dizer a fragilidade de quem está pregando e a fragilidade de quem está ouvindo. Irmãos, nós não estamos aqui como quem estuda para entender. Nós estamos aqui como quem adora para experimentar. Aleluia. Deus é imenso demais para nós entendermos Ele. Não é mérito que nos faz conhecer Deus, é a graça pura dEle. E eu oro para que Ele venha sobre nós agora. Eu oro para que o Espírito Santo revele Jesus aqui para nós, e Jesus revele Deus para os nossos corações. A autoexistência de Deus. Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sabe, irmãos, Deus é o ser
que tem em si mesmo a razão do seu ser. Eu sei que você vai ouvir muitas coisas hoje que talvez você nunca ouviu na sua vida, ou talvez ouviu pouco, mas o que eu quero te dizer é que tudo mais nasce a partir de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Dizer que Deus existe já é uma redundância. É Ele que dá a existência de todas as coisas. Significa que nós temos origem, que nós temos começo, não viemos do acaso, fomos pensados desde a eternidade, mas Deus não. Deus é desde sempre para todo sempre. Sabe o que acontece? Isso liberta-nos da idolatria do eu suficiente. Deixa eu dizer logo para você que está me ouvindo aqui, ou você que um dia vai ouvir essa mensagem: ninguém aqui é suficiente. Não importa o que você tiver, você jamais será suficiente. Você é criatura, e somente com o Criador você estará completo. Olha, você pode fazer muitas coisas que você gosta, até as coisas desse mundo podem ter um certo brilho, mas deixa eu lhe dizer, somente Deus vai trazer alegria à sua alma. Não somos suficientes, somos dependentes. Sabe, e se Deus é aquele que é, a gente não pode moldá-lo pelos nossos afetos, nós não podemos mudá-lo pelas nossas necessidades. E no dia que a igreja entender algo, presta atenção aqui, a igreja não sustenta Deus em um culto. A igreja não sustenta Deus com um culto. É Deus que sustenta a igreja com sua graça. Você não veio para cá para deixar Deus feliz. Deixa eu te explicar. Deus é autoexistente. Deus é autossuficiente. Deus é Deus. É por isso que a palavra de Deus diz em Atos 17:24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Talvez não aconteça com você, mas bilhões de pessoas vieram adorar Jesus hoje, em algum lugar, em algum prédio, em casas. Deixa eu te explicar. Deus não precisa disso. Quem precisa adorá-lo somos nós. Deus não depende da adoração dos anjos. Deus não depende da lealdade dos homens. Se todos o rejeitassem, Ele ainda seria Deus, sua plenitude em si mesmo. Diz que nele Ele tem tudo o que Ele precisa, mas por sua graça Ele nos convida a partilhar dessa alegria. Entenda o que eu vou dizer. Se todos da terra agora se tornassem ateus, em nada Deus seria abalado. Como por outro lado, se todos da terra agora passassem a crer nele de todo o coração, também Deus continuaria sendo Deus da mesma forma. Crer nele não o aumenta, e não crer nele não o diminui. Deus é suficiente em si mesmo. E talvez essa mensagem mexa com uma igreja consumidora, porque Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Somos nós que precisamos de Deus. E quando a igreja entender isso, ela entra diferente no prédio onde ela adora. Ela entra com outro coração. Ela entra com outra devoção. Ela entra com outro fogo em suas bocas. Crer não aumenta Deus, e não crer não o diminui. Por isso que o culto a Deus não é uma moeda de troca. Por isso que o culto a Deus não é um mercado onde eu troco com Deus favores. Eu adoro, Ele me abençoa. Ele me abençoa, eu adoro. Não, meus irmãos, olha para mim. Nós o adoramos porque Ele é Deus.
Nós o adoramos porque Ele é digno. Nós o adoramos porque Ele é o nosso Senhor. Nós o adoramos porque não existe outro ser em todo o universo que é digno desse ser humano que pensa, raciocina e que tem espírito e que o recebeu de Deus para adorar. Nada é digno de adoração que não seja Deus. Por mais lindo que seja o mar, por mais maravilhoso que sejam as montanhas, por mais estrondoso que seja a galáxia, o único que é digno de louvor é aquele que é a causa não causada de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus Cristo. Então quando estamos vindo à igreja, estamos vindo para dar uma resposta à nossa condição de criatura e a Deus, o nosso Criador. E eu estou muito grato por você ter vindo aqui. Inclusive, por ter chegado no horário, por estar me ouvindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja precisa orar menos para convencer Deus a fazer o que ela quer. E precisa orar mais para que Deus a convença de fazer o que Ele deseja. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. O propósito da adoração, da oração, do jejum, não é dobrar Deus à nossa vontade, mas o propósito é que a nossa vontade se dobre à vontade dEle. A autossuficiência de Deus, ela humilha o orgulho humano e nos chama à gratidão. Crer não é exatamente dar algo a Deus. Eu creio em Deus, por isso eu devo fazer alguma coisa para Ele. Não, é muito mais do que isso. Eu creio em Deus, Ele é a causa de todas as coisas. E se eu creio, a única coisa que Deus deseja de mim é uma adoração. É um levantar do meu coração, da minha voz e das minhas mãos. E quando nós pegamos a autossuficiência de Deus e a sua autoexistência, nós só podemos chegar em um lugar chamado a eternidade de Deus. Talvez isso não soe como novidade para você. Deus é eterno, mas é por acharmos que entendemos isso que não mergulhamos e realmente vemos a prática disso na nossa vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 2 de Salmo 90, repito ele: antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus é eterno. Pensa nisso comigo agora. Deus é um refúgio perpétuo e segurança para todos os redimidos. Deus é um lugar onde nós sempre o teremos, constante no meio do seu povo. Presta atenção, a providência de Deus não está confinada a uma geração. A gente fala dos avivamentos do passado, a gente fala que Deus falou com Abraão, a gente fala que Deus falou com Jacó, a gente fala que Deus falou com Moisés, a gente fala que Deus falou com Jeremias, que Deus falou com Isaías, que Deus falou com tantos. A gente fala que Jesus conversou com os discípulos, que Ele sentou na mesa dos pecadores. Deixa eu te falar, esse mesmo Deus ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele é eterno. Hoje você pode ter uma experiência sobrenatural com Ele aqui agora. Você não veio para simplesmente ouvir uma boa mensagem e cantar 4 ou 5 canções. Você veio para ter uma experiência metafísica, sobrenatural, com Deus vivo e verdadeiro, sabe? Não há um único segundo nesse mundo que Deus não tenha estado lá. Deus jamais dormiu, o seu olhar jamais se afastou de nós. Deus é eterno. Meus irmãos, não é Deus que está no tempo, é o tempo que está em Deus. Eu sei que isso é difícil de entender. Nenhum ontem escapou de Deus, e nenhum amanhã o ameaça. Nenhum ontem escapou de Deus, e nenhum amanhã ele desconhece. Sabe por quê? Porque a providência de Deus não se cansa, a sua atenção não falha, e o seu poder jamais diminui.
A igreja nunca ficou sem um piloto que a guiasse em toda a sua história. A igreja nunca ficou sem a rocha pela qual ela coloca os seus pés. Deus é eterno. Deus é o Deus de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele é o alfa e o ômega. Não há nada antes de Deus e não haverá depois de Deus. Alguém uma vez já disse que a eternidade é a posse total, simultânea e perfeita de uma vida interminável, sem sucessão, sem antes e nem depois. Ouça novamente. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sabe, nós não temos um fio aqui para nos levar até a eternidade, porque nós no máximo conseguimos entender até a criação. Não temos fronteiras para entender isso. Por isso, nós estamos falando daquilo que é inalcançável. Mas é aqui que o nosso coração adora. Adore comigo a Jesus. As criaturas vêm à existência. Deus é a própria existência. As criaturas têm princípios. Deus é o princípio. As criaturas podem deixar de ser. Deus é aquele que nunca mudará. O tempo é uma linha que começa na criação, mas a eternidade é um oceano. É um oceano sem margens, onde Deus habita. Meus irmãos, Deus é digno de adoração. Não de adoração sonolenta, não de uma adoração religiosa. Deus é digno, porque antes do primeiro átomo existir, Ele era Deus. Eu oro para que a tua alma tenha prazer nisso agora. Deus é eterno, não apenas antes de tudo, mas após tudo. Ele é antes da criação, Ele é durante a nossa história, e Ele é além da consumação dos séculos. Desde a eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele não foi, Ele nem será, Ele é. E sabe, isso é um descanso para a nossa alma. Tudo o que é tempo está diante de Deus simultaneamente. A gente, quando analisa a nossa vida, analisa a nossa vida de uma forma muito precária, muito circunstancial. É como se a gente estivesse na frente de um rio. A gente só consegue ver aquela água que passa. Quantos me entendem? Diga amém. A gente só consegue ver a água que passa. Mas Deus é aquele que vê a nascente e vê aonde o rio deságua. Deus é aquele que vê toda a nossa história. Deus é aquele que está presente em todas as coisas. Nada o surpreende, porque tudo está diante da presença de Deus. Eu sei que isso é grande, mas adore-o em vez de entender. O tempo é o palco onde as coisas acontecem, mas Deus habita fora desse palco, que é a eternidade. É como se todos os séculos estivessem presentes diante de Deus num só momento. A eternidade e a divindade jamais pode ser separada. Porque se algo existisse antes de Deus, Deus deixaria de ser Deus. E se Deus precisasse de algo para existir, não seria Deus. Deus é sem começo, porque nada o precede. Deus é sem fim, porque nada o sucede. Deus é sem variação, porque Ele nunca envelhece. Irmãos, Deus não é eterno porque vive muito. Deus é eterno porque Ele é a própria vida. Deus, Ele não está na linha do tempo. A eternidade não é um tempo prolongado. A eternidade é a ausência do tempo. O tempo pertence às criaturas, porque criaturas têm começo, desenvolvimento e fim. Mas Deus não. Ele não começou a ser. Ele não se tornou. Ele simplesmente é. Então a gente pode dizer assim de uma forma bem simples: o tempo flui, a eternidade permanece.
O tempo é dividido. A eternidade é indivisível. O tempo é variação. A eternidade é presença. Sabe, isso é lema para a minha adoração, sabe por quê? Porque não existe um passado que Deus não conheça e nem tem um futuro que o surpreenda. Sabe, a gente analisa as coisas como elas aconteceram e como elas vão acontecer. Mas a eternidade de Deus nos conta que Ele agora vê Abraão subindo com Isaac no monte. Ele vê Cristo sendo crucificado. E Ele está vendo o último salvo cantando glórias e aleluia ao seu nome. Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo. Assim, o nosso Deus não tem expectativa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deus não é um Deus de expectativas, meus irmãos. E nem é um Deus de lembranças. Porque nada lhe é ausente o tempo algum. Sabe, eu não consigo deixar isso para o final, porque é o centro da minha paixão e do meu motivo de pregar e de ser pastor. Esse Deus tão imenso, tão gigantesco, Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Esse Deus imenso, Ele esperou 9 meses para ser gerado. Esse Deus imenso, de magnitude impossível de ser medida, Ele nasceu e esperou meses para dar o primeiro passo. Que Deus é esse? Esse Deus que criou o mundo e que o julgará. Ele habitou no meio de pecadores. E Ele salvou ontem, salvará agora. E salvará até o último dia em que Ele retornar. Sabe, veja a beleza da eternidade de Deus no Evangelho. Em nome de Jesus, Deus vê Adão pecando e vê Cristo morrendo por nós ao mesmo tempo. Deus vê o Éden e vê o juízo final com a mesma clareza. Para Deus nada é futuro, porque nada lhe é desconhecido. Para Deus nada é passado, porque nada lhe escapa. Tudo para Deus é um presente constante. Veja a beleza do Evangelho. Ele conhece as coisas desde o princípio ao fim. Êxodo 46, Isaías 46:10. Sabe, Deus não fala de previsão. Deus é presença. Deus não prevê, Deus vê, meus irmãos. Somos nós que estamos presos a esse mundo. Sabe, eu já pedi tanto perdão a Deus esse tempo. Sabe, não existe uma alma mais angustiada do que a minha, ansiosa. Eu fico preocupado com amanhã. Como é que vai ser com meus filhos? Como é que vai ser com a igreja, os pastores, os líderes, a construção? E eu começo a colocar tanta coisa dentro da minha sacola de preocupação. Mas quando eu comecei a estudar sobre a eternidade de Deus, eu descobri que o Evangelho não é um plano de emergência, é um decreto eterno. Eu descobri que Deus não fez as coisas de última hora. Ele viu a necessidade antes mesmo dela acontecer. Somente pela graça Ele age sobre nossas vidas. Sabe, Deus é eterno. E porque Ele é eterno, Ele governa com perfeição. A gente precisa ser liberto do medo do futuro agora. E eu oro por você agora, como eu orei por mim enquanto eu estudava essa palavra. O que para nós é futuro incerto, ouça-me com teu coração. Para Deus é história concluída. Fala para a pessoa que está do seu lado. O que para nós é futuro incerto, para Deus é história concluída. É por isso que a providência de Deus nunca atrasa. É por isso que as promessas dele nunca falham. A eternidade de Deus é a base da confiança do cristão. Eu sei que a gente fala isso, mas é uma heresia, é um erro bíblico, é uma ignorância bíblica. Onde estava Deus quando aconteceu isso comigo? Não, meus irmãos, Deus sempre esteve presente
em tudo. Salmo 94 diz: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. O tempo para nós parece vasto. Séculos, impérios, civilizações. Mas para Deus, é só um lampejo. Aleluia. Todos os reinos da história cabem em apenas um olhar do nosso Deus. Isso é assombro, igreja. É como o poeta ensinou certa vez: assim como o grão de areia é nada diante do deserto, um tempo não é nada diante da eternidade. Olha para mim agora, vamos praticar isso na nossa vida. Coroas apodrecem, impérios ruem, gerações desaparecem como fumaça. Aonde nós estamos colocando as nossas esperanças? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Aonde nós estamos colocando a nossa fé? Eu vou ler um salmo para você que ele é simplesmente um absurdo. O Salmo 102, versículo 25. Há muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Ele está falando de Deus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Ele está falando os céus, os firmamentos, eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fosse vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, é sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Esse é Deus. Quem pode se comparar a Ele? Quem ousa tentar ser igual a Ele? Agora cuidado, porque a criatura trocou o Criador pelos seus próprios desejos. Amamos status, beleza, controle, estabilidade. Somos criaturas que devoram nessa terra, mas tudo é sombra passageira perto da eternidade. E deixa eu te falar uma coisa: tudo que não é eterno vai ser eternamente inútil. Me ouça, tudo o que é eterno será eternamente inútil. Se Deus não for o seu tudo, tudo que você tem nas suas mãos vai acabar. Por isso calemos a nossa alma, curvemos os nossos joelhos e adoremos ao Deus Emanuel que está aqui. Eu vou falar algo duro. Se não aconteceu com você, vai acontecer. Nossos pais morrerão, nossos filhos morrerão, nossas vidas passarão, nossos lucros acabarão. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é eterno para todo sempre. Quando os nossos olhos fecharem no tempo, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador abrirão na eternidade. Meus irmãos, a eternidade é a herança do povo redimido. É isso que sustenta a nossa fé. É isso que sustenta o dia a dia do nosso coração. É isso que nos faz viver para a glória de Deus. Nós não honramos a Deus para ser honrados nessa terra. Nós honramos a Deus porque Ele é digno de glória. E o galardão verdadeiro do cristão é uma eternidade com o eterno. Deixa eu te falar, você não passará dias com Deus. Você não passará milhares de anos com Deus. Lá na eternidade você não vai contar assim: nós estamos aqui há 10 anos. Não, nós estamos aqui há 100 anos. Não, nós estamos aqui há 10 mil anos. Não, na eternidade não tem tempo. Na eternidade só tem presença do eterno. O galardão do cristão é uma eternidade com aquele que é o mais belo e perfeito de todos, Deus. E o Espírito Santo precisa dar esse entendimento para a igreja nesse tempo. A eternidade não é passar muito tempo com Deus. A eternidade é estar na presença de Deus. É por isso que a vida eterna é essa, João 17:3.
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te pergunto, você carrega essa eternidade dentro de você? Vamos lá. Você já trilhou o caminho da salvação? Você já passou pela porta da redenção? Ou tudo que você segura agora, um dia vai envelhecer e você vai perder? Uma das coisas que me emocionaram enquanto eu estudava esse texto é que Isaías, eu acho que no capítulo 9, diz que um filho se nos deu, mas ele é Pai da eternidade. Vamos lá, gente. Tem alguém aqui? Jesus é um filho que nasceu, mas ao mesmo tempo ele é o Pai da eternidade. Deixa eu te contar uma coisa sobre Jesus. Você nunca conhecerá tudo que Jesus tem para você. Você nunca experimentará tudo que Jesus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa sobre a glória de Jesus. A glória de Jesus a cada manhã é jovem, como se fosse a primeira vez que você encontrou, porque Ele é eterno. Você vai ter a presença dEle todos os dias, como se fosse algo novo, mais profundo. Agora pensa comigo, meus irmãos. Nós estamos falando sobre esse imenso, sobre esse magnífico Deus. E pensa numa insensatez, em um absurdo, numa incoerência. É a gente trocar tudo isso por causa de um pecado. Sim, eu estou falando com você agora. Você agora, que não prestou até atenção agora em Deus, mas você sabe que você está pecando. Eu estou falando com você agora, que não tem um pingo de interesse em conhecer Deus, mas sabe que está em pecado agora. Sabe que está desviando o seu rosto da luz de Jesus. A coisa mais absurda que um homem pode fazer é desprezar o eterno por algo temporal. Ter momentos de prazer e viver séculos de miséria. Sabe, é vender a alma por migalhas, é abandonar o Deus eterno por um instante que se desfaz. Sim, eu estou falando para aqueles que não desejam Deus e desejam o pecado. Pecar contra o Deus eterno é ofender a majestade sem limites de Deus. E quando se ofende o infinito, merece punição infinita. Deixa eu te falar uma coisa. O inferno não é longo, ele é justo. Como pode alguém dar as costas para o que é eterno? Deus não é cruel, irmãos. Ele é coerente. Ele é justo. Veja a seriedade do assunto. Aquilo que não dura não vale. Aquilo que é eterno é digno do nosso coração. Sabe, esse tempo, essa vida, pode até oferecer alguma coisa que brilha, mas só a eternidade vai oferecer o que permanece. É por isso que a gente precisa revisitar a palavra de Deus e entender textos como 2 Coríntios 4,18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Em suma, numa simples conclusão, cada decisão nossa será medida pelo peso na balança da eternidade. Quando nós pensamos na eternidade com Deus, me ouça, o sofrimento é curto, mas o consolo será eterno. As lágrimas podem durar anos, mas serão temporárias, mas a herança será infinita.
É por isso que o tempo é o vale da paciência e a eternidade é o monte da recompensa. O tempo é o lugar onde nós vamos resistir. É nessa história que nós vamos ser fiéis. É quando as coisas quando o mundo nos pressionar, quando o pecado vier sobre nós, quando a imoralidade que vier sobre nós, quando a injustiça vier sobre nós, nós vamos nos libertar dela dizendo: esse é o vale onde eu preciso resistir pela graça de Jesus, porque eu tenho um monte eterno da perseverança para viver. Nessa vida vale a pena. Essa vida vale a pena ser fiel a Jesus. Nós só teremos essa vida para se honrar a Ele com todas as nossas forças. Deixa eu te explicar uma coisa novamente. Eu vou te explicar de novo. Tudo nessa vida vai passar, mas a herança com Ele vai ser infinita. Eu quero ler na nova linguagem de hoje, tradução linguagem de hoje, Isaías 54:10, e começa a terminar aqui. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. Diga nunca. Diga nunca. É o nunca mais lindo da Bíblia. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui. Essa é a perseverança dos cristãos. Sabe, porque tem gente que acorda salvo e depois acorda perdido, já viu? Eu não vou para a igreja hoje não, estou desviado. Não, eu vou para a igreja amanhã, eu estou bem. Deixa eu te falar, não foi você que segurou na mão de Jesus, foi Jesus que segurou na tua mão. Não é pela sua força que você foi salvo, foi pela sua fé na força e no mérito de Cristo Jesus naquela cruz. Por isso, se você crê, é o suficiente. É como uma história que eu ouvi uma vez explicando para o meu filho o que era salvação. Falei para o meu filho assim: filho, imagine um prédio pegando fogo. E tem um homem muito forte. Então ele pula e o bombeiro, que é muito forte também, segura ele. E a escada desce. E agora tem um bem fraquinho, pequenininho. E ele diz assim: mas eu não tenho forças. E o bombeiro diz: não é a sua força que vai te segurar, é a minha. Tenha fé em mim. E aquele jovem magrinho, pequenininho, pulou, sem fé suficiente, mas suficiente para pular e ser agarrado pelo bombeiro que era forte. Cheguei para meu filho e disse assim: isso é salvação. Não é pelo tamanho da sua fé, você só precisa ter fé que o eterno está aqui. E se você se lançar nele, você será salvo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o poder da eternidade. Sabe o que acontece no meio da igreja dessa hora? Espanto. Espanto por quê? Eu estou olhando para a cara de vocês, porque é impossível compreender isso. Espanto. Quem entende a eternidade? A gente não entende nem o tempo. 5 dias com a esposa no lugar paradisíaco, com o amor da sua vida, é pouco. 2 horas esperando lotação no sol, é muito. 10 anos com seu filho, é pouco. Quando a gente passa assim a gente não, porque eu não sei, né? Dos 70, cada minuto vale a pena, né? Quando a gente é jovem, a gente sempre diz: deixa para amanhã. Quem é que entende o tempo? Mas a gente entender a eternidade, irmão, só por adoração. E você sabe quando a gente faz, o que a gente faz na hora com essa? A gente se entrega. A hora de se entrega. A gente se entrega porque a gente não consegue ver a montanha toda, mas a gente sabe que a montanha existe. E você sabe o que é maior de tudo isso para mim? É que aqueles que creem em Jesus, eles vivem 2 tempos: um passado perdoado e um futuro garantido. Posso ouvir um amém? Um passado perdoado e um futuro garantido. Mas um dia viverão a eternidade da presença.
A Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. E enquanto eu estava estudando esse texto, eu tentei imaginar algo que foi grande demais para mim. A palavra de Deus conta sobre um homem chamado Simeão. Está lá em Lucas 2. Fala que Simeão, está ali no versículo 25 e diante. Ele foi prometido. O Espírito Santo prometeu a Simeão que ele não morreria sem ver a grande salvação que era Jesus. E então, num dia lá no templo, ele viu Jesus criança. Aí a Bíblia diz que ele pegou Jesus. Pegou Jesus. Tem algum bebê aqui? Tem? Que não chora? Que eu posso pegar ele? Me dá teu bebê. Deixa eu raptar ele durante 2 minutinhos. Você não pode chorar. Vem devagarzinho com o pastor. Calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Imagina, meus irmãos, Simeão pegando o Pai da eternidade. Tudo que eu falei sobre esse Deus autoexistente, autossuficiente, eterno, poderoso, magnífico, gigantesco. O mais assombroso disso tudo é que ele se fez homem e habitou no meio de nós. E a Bíblia diz que Simeão pegou ele nos braços e ele viu no sorriso dos olhos da criança um pouco da eternidade prometida. E você sabe qual foi a resposta de Gideão? Isso me basta. Senhor, pode me levar, porque eu vi a tão grande salvação. Nada mais importa. Eu vi o meu Salvador. Mesmo bebê, eu vi o cumprimento da promessa. Eu vi a eternidade pelo sorriso dos olhos de uma criança. Irmãos, é por isso que a igreja adora. Porque esse Deus poderoso, Ele se fez criança e habitou no meio de nós. Você se saiu muito bem, viu? O nome disso, sabe o que é? Assombro. 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 O Pai eterno planejou a redenção. O Filho eterno executou-a no tempo, e o Espírito Santo eterno aplica essa verdade no coração da igreja. Eu não sei nem como dizer isso, mas o sangue de Cristo é o rio que liga o tempo ao eterno. É Jesus que nos dá um gosto da eternidade. Quem é o homem? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Já disse o salmista no Salmo 8, versículo 4. Davi perguntou: Deus, como é que o Senhor, sendo tão gigante, lembrou do homem? Quem é o homem? Como é que pode um Deus desse tamanho se lembrar de mim, se lembrar de nós? Esse autoexistente, esse autossuficiente, esse eterno. Como é que pode ele sentar com pecadores? O universo se curva diante dele, as galáxias são poeira aos seus pés, os anjos o contemplam em silêncio, os montes tremem diante da sua voz, o mar e o vento obedecem a ele. Como assim, Deus, o Senhor pode se lembrar de pecadores que deram as costas para ti? A pergunta do salmista é um espanto da graça. O infinito, o eterno, vê atrás dos insignificantes.
o Eterno veio salvar os pecadores. Quem é o homem para que Deus se lembre? Eu te respondo, nada. Um rebelde. Quem é um homem para que Deus se lembre? Alguém que acha que se cultuar a Deus 2 horas na semana é o suficiente. Quem é um homem para que Deus se lembre dele? É aquele que coloca Deus dentro de uma gaveta durante semanas e abre de vez em quando precisa. Esse é o homem. Mas essa não é a opinião da Trindade. Você sabe quem é o homem para que Deus se lembre? Um ser amado, que Deus decidiu amar, independente da história dele, independente da sua história aqui. Tem uns que estão mais quebrados do que os outros, mas no final das contas todos nós estamos quebrados. Tem uns que a vida já feriu mais, tem uns que já se feriram mais com seus pecados, tem uns que já, sabe, já ligaram, tô nem aí. Tem uns que se negam a ter esperança porque a vida já machucou eles demais. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é pior e nem melhor do que ninguém. Deus decidiu te amar. E não porque Ele precisa, porque Ele te quer. Porque Ele é autossuficiente, autoexistente e eterno. E o que a gente faz diante disso? A gente adora. A gente adora. A gente adora. A gente adora. A gente se curva diante dele e a gente adora. A gente o ama. A gente se coloca em adoração diante dele. Eu queria que você fizesse uma oração comigo aqui. Se você puder, repita em voz alta. Diga assim: Senhor, ajude-me a desprezar o efêmero. Livra-me do fascínio pelo agora. Ensina-me a amar o que não morre e a desejar o que o tempo não pode levar. Senhor, me ensina a amar Jesus. Me ensina a amar Jesus.